Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Código 3. Hoje nós estamos então no 14º episódio. A gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre aquele atendimento, sobre o falando a real daquele atendimento que a gente já iniciou no 13º episódio, na semana passada. A gente vai falar de uma ocorrência atendida por mim, né? Foi um paciente em parada cardiorrespiratória. A doutora Giovana vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre como é que chegou, relembrar para vocês como é que chegou esse chamado lá para a central de regulação e como é que foi o desenrolar desse caso. Então, vamos lá. Lembrando que a nossa discussão aqui, mais uma vez, os dados do nosso paciente, endereço, idade e outras informações são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Vamos lá. Então, foi um chamado recebido pela Central de Regulação de madrugada, né? O solicitante no local era um médico e ele estava chamando a ambulância para a vizinha que foi chamá-lo no apartamento dele com queixa de dor torácica. Ela evoluiu com irresponsividade, pulso fraco, porém ainda tinha respiração presente. A conduta da médica reguladora foi prontamente enviar a unidade de suporte avançado para esse atendimento, prioridade vermelha e código 3 de deslocamento. O doutor Eduardo já contou para nós que se deparou com um edifício, né? Um edifício, um prédio de apartamentos residenciais. E que a localização era no 11º andar desse nosso QRU. Chegou lá, se deparou com a paciente em decúbito dorsal horizontal, com os vizinhos, que também outros médicos, né, realizando compressões torácicas e o suporte básico de vida dessa paciente. E aí, doutor Eduardo, o que mais que o senhor viu lá quando você se deparou com essa cena? Então, era um local ali, um local de difícil acesso, né, no 11º andar, era um hall que dividia 2 apartamentos. Nesse hall era um local pequeno, então isso já dificulta um pouco o nosso trabalho. Tinham 3 médicos na cena, então, independentemente, pessoal, de a gente já se deparar com leigos ou profissionais da área da saúde fazendo RCP, foi então verificado se o paciente estava realmente em parada cardiorrespiratória. Então, a equipe, quando assumiu a ocorrência, ela verificou responsividade, verificou pulso e verificou respiração, certo? Uhum. Após isso, foi identificado então que se tratava de uma parada cardiorrespiratória. Foi feita então a monitorização com PAS nessa paciente. Feita a monitorização, o paciente encontrava-se em atividade elétrica sem pulso. Tinha um ritmo organizado, porém não tinha pulso, né? A partir daí, então, é um ritmo não chocável, não adianta a gente aplicar o choque nesse paciente. A gente iniciou aí com as compressões torácicas. Como a gente já tinha se preparado para isso, a gente já aplicou o compressor torácico mecânico, né, para a equipe ter mais mãos para poder cuidar de um paciente tão grave, né? Então, o compressor torácico já começou o funcionamento dele. A gente colocou no modo 30/2, porque ele ainda não tinha uma via aérea avançada. Uhum. E, durante as compressões, a enfermeira já foi tentando puncionar um acesso periférico desse paciente. Leonardo, só fazer uma pausa. Você falou que essa paciente estava em atividade elétrica sem pulso. Então, nosso suporte avançado já começou aí, né? Na identificação do ritmo. Doutor Nakashima, fala para nós os ritmos de PCR. Então, os ritmos de PCR, eles são... A gente divide nos chocáveis e não chocáveis, né? Os não chocáveis são assistolia e atividade elétrica sem pulso. E os chocáveis são ataque supra, né? Não, taquicardia ventricular. Ataque ventricular. Sem pulso. E FV, fibrilação ventricular. Perfeito. Isso aí. E aí, dando então continuidade, a gente foi tentando puncionar um acesso ali desse paciente. Paciente em parada cardiorrespiratória, o acesso ele é mais complicado, né? As veinhas somem. Pacientes quando são obesos, pior ainda, tá? Não conseguimos um acesso venoso periférico, então foi optado pelo acesso intraósseo, né? Então, as recomendações da American Heart Association são essas: acesso venoso periférico ou acesso intraósseo. Aquela questão do adrenalina via tubo entrou por desuso ali na atualização da American Heart Association, certo? Ô, Edu, que carga que você usou para desfibrilar a nossa paciente? 200 joules. Perfeito. Tá? Então, a primeira não foi indicado choque, e aí a gente fez ali o acesso intraósseo, como já estava num ritmo
organizado e sem pulso, a gente, através do acesso intraósseo, a gente aplicou a adrenalina. Tá? Então, no ritmo seguinte... E aí a gente verificou, depois de 2 minutos, aplicada a adrenalina, a gente verificou novamente depois o ritmo de novo com as PAs, certo? O paciente ainda, não tivemos tempo ainda de... Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar é isso, né? A gente não teve tempo, nesse meio tempo, de fazer a intubação orotraqueal desse paciente, né? É uma coisa muito rápida, são muitos materiais, são muitas coisas que a gente tem que fazer, e isso não é mandatório. A gente vê, a gente se depara, a gente vai nos treinamentos com médicos que ficam muito ansiosos numa PCR em fazer a intubação orotraqueal. Não é mandatório a gente fazer uma intubação orotraqueal rápida, né? Logo quando chega, né? Então, às vezes, a gente esquece de fazer coisas mais importantes a serem feitas primeiro do que a intubação orotraqueal. Tá? Então, a paciente ainda não estava intubada. A gente checou o ritmo novamente depois de 2 minutos da primeira checagem e a paciente encontrava-se em fibrilação ventricular. Estava em fibrilação ventricular, né, já tinha sido comprimida, já tinha sido ventilada por dispositivo bolsa válvula máscara, a gente aplicou o choque. E aí o choque foi aplicado ali com 200 joules, né? E logo após a aplicação do choque, o que a gente precisa fazer? Continuar as compressões, né? Então, o coração, mesmo que ele volte a bater, ele não volte a bater na sua plena função, né? Ele volta a bater ainda meio descoordenado, um pouco lento, por isso que a gente precisa de retornar com as compressões torácicas logo após o choque. Perfeito. Retornamos com as compressões torácicas, nesse meio tempo foi possível aí então fazer a intubação orotraqueal desse paciente, haja visto pensando que seria uma PCR prolongada, certo? Foi feita a intubação orotraqueal com sucesso e depois de 2 minutos, né, do choque, a gente verificou ritmo de novo. Ritmo organizado, verificamos pulso. Pulso presente, tá? Presente e cheio. Então, a paciente teve um retorno da circulação espontânea rápido, né? Isso, por que aconteceu isso, né, tudo? Pela toda a cadeia de sobrevivência, né? Então, a gente tinha mais ou menos a história, né? A gente sabia mais ou menos a causa da PCR. Então, uma paciente idosa com uma dor torácica, dispneica, sudoreica, que foi bater na casa do vizinho. O vizinho já acionou outros vizinhos, colegas médicos, que já iniciaram o suporte básico de vida, já acionaram o serviço de urgência com rapidez. O serviço de urgência chegou com rapidez até a residência e conseguiu aplicar o suporte avançado de vida ali no local. Perfeito. E uma coisa, puxando um gancho exatamente pelo que você falou, Eduardo, eu acho que é de grande importância isso, porque muitas das vezes, principalmente os acadêmicos, né, que querem aprender a intubar, antes de tudo, saber ventilar com bolsa, válvula, máscara é o mais adequado. É o mais adequado. Você teve treinamento, logo te gera calma, logo te dá segurança. Isso aí. Então, assim, se você tem treinamento, você tem calma. Se você tem calma, você tem segurança para garantir essa ventilação do paciente. Então, muitas das vezes, a gente vê esse anseio por uma via aérea avançada, às vezes falta um pouco mais de treinamento numa ventilação bolsa válvula mágica. Isso aí que você falou é importantíssimo. O treinamento que te leva a ter calma. Exato. Né? O profissional não treinado, ele não vai ter essa calma, ele vai querer atropelar as coisas, não, vai deixar de fazer coisas mais importantes do que fazer a intubação orotraqueal, como uma checagem de pulso bem feita, como uma checagem de ritmo bem feita, como uma compressão bem feita, né? E como uma ventilação bem feita, como a Nakashima falou. Se eu estou com o dispositivo bolsa válvula máscara, num primeiro momento, estou ventilando, o tórax do paciente está se elevando, o paciente está sendo ventilado. Acabou. Né? Não preciso logo ali já fazer a intubação orotraqueal. E aí, tentei com o dispositivo bolsa válvula máscara, não se elevou adequadamente, vamos colocar uma Guedel, né? Exato. E aí, coloquei a Guedel, tirei a língua da frente, ventilei, elevou, acabou também, melhorou a ventilação, né? A gente não precisa, nossa, o desespero de fazer aquela intubação, né? E lembrando um ponto importante, quando você iniciou ali o suporte avançado de vida, foi colocado o compressor torácico mecânico no modo 30 padrões, então o compressor realiza 30 compressões e nós, do lado de cá, realizamos 2 ventilações com o dispositivo válvula máscara. Paciente já entubado, a gente muda isso para uma ventilação a cada 6 segundos. Isso, né? aí, compressões contínuas com uma ventilação a cada 6 compressões contínuas sem segundos. pausa, lembrando que o nosso intuito é minimizar as interrupções.
uma ventilação a cada 6 segundos. Muito bom. Então, depois do segundo ciclo, foi visto que a paciente atingiu o retorno da circulação espontânea. Agora, a gente vai dar continuidade aos cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Porém, todavia, entretanto, estamos no ambiente extra-hospitalar. Isso aí. Né? Então, após ali o retorno da circulação espontânea, então o que a gente fez? Verificar sinais vitais. Né? Então, a gente verificou a PA, a gente verificou a saturação do paciente, a gente monitorizou adequadamente o paciente, né, sem precisar das PAs. Então, para a gente ficar avaliando o ritmo, se ele estava ali fazendo uma arritmia ou não estava fazendo uma arritmia. E para a gente poder ver o que a gente ia fazer, né? Então, já foi preparado também uma solução que a gente chama de push dose de adrenalina, né? Então, a gente colocou 1 miligrama de adrenalina em 99 ml de soro fisiológico e a gente já aspira numa seringa uma certa quantidade para que, caso essa paciente apresente ali uma hipotensão grave, um choque, uma bradicardia, a gente vai fazendo de 2 a 10 microgramas por minuto essa solução de adrenalina para a gente tentar reverter essa instabilidade desse paciente. Ô, Eduardo, você fez uma pontuação e eu ia ter feito ela no primeiro episódio, mas eu vou fazer agora. Sobre desfibrilação, né? Então, assim, o objetivo da desfibrilação, a desfibrilação é o melhor tratamento para os ritmos chocáveis. Quando a gente desfibrila um paciente, nós estamos cessando toda a atividade elétrica desse coração. E aí entra o ponto que você mencionou. Esse coração, ele volta a bater de forma lenta, irregular. Então, é muito importante que depois que esse paciente seja desfibrilado, as compressões se reiniciem imediatamente. Um dia, uma colega, uma pessoa me abordou num treinamento e perguntou como que a gente identifica que o paciente retornou, se ele começa a reagir ou se eu sinto que o coração do paciente está batendo durante as compressões, né, manuais. Aí eu orientei a ela e fica essa orientação aqui. Nós não interrompemos as compressões nesse período de 2 minutos. Desfibrilou o paciente, reinicia as compressões imediatamente até dar 2 minutos para poder fazer a nova verificação do ritmo. Então, é muito importante que isso seja feito. É como se a nossa compressão fosse reensinar o coração a bater novamente, né? É isso aí. E aí, pessoal, fizemos tudo isso, né? E aí, a dúvida. Como é que nós vamos tirar esse paciente daqui? Do 11º andar. Do 11º andar. O elevador, que a gente tinha acesso, ele devia ter mais ou menos ali 1,5 m por 1,5 m de largura, né? Então era um elevador pequeno, não cabe uma maca, né? Como a grande maioria dos prédios no nosso país, então não tem como a gente transportar um paciente deitado. Então o que a gente fez, né? Eu pedi para o condutor socorrista da viatura descer até a viatura, ele pegou a prancha rígida que a gente usa nos casos de paciente em trauma, ele trouxe a prancha rígida e a gente lá, lógico, a equipe cuidando do paciente para evitar uma nova PCR. Pranchamos esse paciente, pedi para um vizinho um lençol, né? Então a gente, com os tirantes da prancha, a gente fixou bem o paciente à prancha, pedimos o lençol, passamos o lençol por baixo da axila do paciente, no tórax, por baixo da axila e amarramos na parte superior, na cabeceira da prancha, né? Por quê? Porque a gente ia ter que transportar essa paciente em pé, né? Então, isso gera um grande esforço físico da equipe, né? É desconfortável para a paciente, mas era a única maneira que a gente tinha de descer com essa paciente, né? Então, foi feito isso, né? Após verificação dos sinais vitais, após a estabilização da paciente pós-PCR, a gente colocou essa paciente em pé, né, no elevador e a gente foi ventilando ela com o ambu, né, a paciente inconsciente, tá, pessoal? Quando a paciente tem um retorno da circulação espontânea, ela não volta conversando, não volta sorrindo, não volta falando, não volta respirando. Essa paciente, ela não tem drive respiratório, ela está inconsciente, ela está praticamente nas nossas mãos, né, ela depende da gente para tudo. Então, a gente colocou ela em pé, fomos ventilando ela durante a descida do elevador, e aí lá embaixo, sim, a gente conseguiu colocar ela sobre a maca. E aí a gente conseguiu embarcar na viatura. Embarcamos na viatura, a paciente, quando a gente colocou ela na maca, a gente já deixou o compressor torácico já acoplado nela, né?
Então, quando a gente embarcou essa paciente na viatura, nova PCR. Né? Então, a paciente ela instabilizou. Né? É comum isso, né? A gente vê muito disso. Quando a gente vai transportar um paciente, o paciente está assim, teoricamente estável, a gente vai transportar esse paciente, o paciente instabiliza no meio do caminho e essa paciente entrou numa nova PCR. Verificamos de novo o ritmo, o paciente estava em uma PCR em atividade elétrica sem pulso, né? Iniciamos as compressões torácicas com o compressor torácico e fizemos mais 1 miligrama de adrenalina nessa paciente. Perfeito. 2 minutos de RCP, retorno da circulação espontânea. Tá? Então, tivemos o retorno da circulação espontânea novamente. Né? E aí a gente prosseguiu ali com o transporte dessa paciente até a referência hospitalar. Perfeito. Quase chegando na referência hospitalar, nova PCR. Né? Então, a família às vezes fica muito ansiosa. Nossa, voltou, mas assim, voltou, mas continua sendo um paciente muito grave. Né? Então, voltando lá para os 5Hs e 5Ts, no ambiente extra-hospitalar, a gente não consegue reverter a principal causa de PCR no mundo, que é o trombo de coronárias. Né? Então, a gente não tem o que a gente fazer no ambiente extra-hospitalar. Algumas unidades de SAMU já têm, né, embarcado nas suas ambulâncias o trombolítico. Né? O trombolítico, muita gente pergunta, por que então, se eu tenho uma hipótese diagnóstica de um trombo em coronárias, se eu estou numa PCR por um trombo de coronária, por que eu já não aplico o trombolítico na PCR? Os estudos mostram que não teve desfecho positivo em aplicar o trombolítico no paciente em PCR. Porém, num paciente que apresenta uma RCE, ele pode ser aplicado. Né? Então, se a gente tiver, é uma coisa assim que acredito eu que seja para serviços pré-hospitalares que são muito longe de referências, que vão demorar muito para chegar nas referências, né? Demorar muito, que eu digo, mais de 15, 20 minutos, né? Coisa que não é a realidade, às vezes, de cidades no interior. Então, a gente conseguiu conduzir essa paciente o mais rápido possível. Porém, chegando na referência, ela apresentou uma nova PCR, verificamos o ritmo de novo em atividade elétrica sem pulso, de novo foi feita mais 1 miligrama de adrenalina, compressão por 2 minutos, nova RCE. Então, a gente conseguiu reverter essa paciente 3 vezes. Né? E aí, a gente entregou essa paciente lá na referência hospitalar, com pulso, né? Teoricamente estável, mas, repito, continua sendo uma paciente com gravíssima, com alta chance de mortalidade. É isso. E uma coisa importante, principalmente para quem é da área pré-hospitalar ou quem está entrando na área pré-hospitalar, quando nós chegamos na residência do paciente, nós vamos já analisando tudo. Já vamos vendo, se subimos por aquele elevador, já perguntamos se tem outro maior. Se já entramos na residência de um paciente, vamos vendo as curvas que essa casa tem. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que a gente está avaliando a casa. A gente está avaliando como nós vamos retornar. Nós estamos fazendo o nosso caminho de ida, pensando no nosso caminho de volta. Então, isso é a pessoa que pensa no pré-hospitalar, ela tem que ter essa visão de você já ir entrando e pensando como eu vou sair daqui. Então, isso é uma grande importância. E o outro problema que o Eduardo viveu é você transportar um paciente dentro de um elevador. É um meio de transporte mais seguro, é um meio de transporte, ele não deixa de ser um meio de transporte. E você tem que ter todos os seus equipamentos, caso o paciente venha fazer uma nova parada ali, para você fazer uma reversão. Chance desse elevador parar. Quantas vezes nós vemos aí elevadores travando? Então, isso acontece no intra-hospitalar, que às vezes as pessoas subjugam. Vou levar o paciente ali para tomografia. É um andar de elevador. Esse um andar de elevador, o elevador pode parar também. É um transporte. Então, as pessoas, às vezes, para os colegas do intra-hospitalar, indo fazer isso, de fazer uma tomografia, viveram exatamente o que você viveu. Um paciente grave, dentro de um meio de transporte que você não tem absolutamente nada e você tem que transportar tudo. E, às vezes, até com RH muito menor, porque provavelmente, às vezes, não deu para descer o médico, o enfermeiro, o condutor e a paciente. Alguém teve que descer, às vezes, de escada. Então, você perde isso tudo. Então, você tem que...
As pessoas pensam, ah, não, mas aí desceu, tá. Ele desceu com paciente, prancha, Mochila de via aérea, mochilas e tudo isso. oxigênio, 2 cilindros de oxigênio, 2 cilindros, porque se para um elevador compressor nesse torácico. momento... compressor torácico. Então, isso tudo tem que ser pensado também, né? Quando a gente fala do pré-hospitalar, por isso dessa magia que a gente gosta tanto daqui. Isso que eu acho que move o pré-hospitalar, né? Assim, as pessoas que trabalham no pré-hospitalar, elas gostam disso, né? De pensar em soluções logísticas para um atendimento, né? Eu particularmente gosto muito disso. Então, durante o atendimento, eu já vou pensando, pô, tá, a gente está numa PCR, a gente está num hotel, a gente está num prédio, a gente está dentro de um veículo, a gente está, sei lá, onde for. Vai banceiro. Como que a gente vai tirar esse paciente daqui se esse paciente apresentar um retorno da circulação espontânea, né? Recentemente eu fui numa outra PCR, era dentro de um hotel. Acho que era o 3º andar de um hotel. Fomos, uma paciente obesa, conseguimos a URC dessa paciente, né, depois de algum certo tempo, e aí eu perguntei para o meu condutor socorrista, porque a gente tinha subido de elevador. Eu falei para o condutor socorrista, faz um favor para mim, vai na escada do hotel e veja quais são as condições dessa escada para a gente poder descer o paciente, né? Enquanto eu estou estabilizando o paciente, você vai fazer essa vistoria. O condutor socorrista voltou e falou assim, doutor, a escada é larga, dá para a gente descer com esse paciente. Maravilha. Pranchamos o paciente lá com compressor torácico acoplado, monitor, um peso absurdo. A primeira dificuldade que a gente teve foi para sair do quarto. A gente estava dentro do quarto do hotel. O corredor era estreito. Então, a prancha rígida, longa, não fazia curva. Então, a gente tinha que pegar na cabeceira ou 2 lá no pé e a gente tinha que passar essa cabeceira para quem já estava no corredor. Então, a gente teve que contar com a ajuda de populares para poder carregar essa paciente. Uma paciente muito pesada. E aí, era um corredor bem comprido, né, para ajudar. Fomos até o final desse corredor. No caminho para a escada tinha um armário de ferro. Tivemos que arrastar esse armário de ferro para tirar da frente. Entramos na escada, descemos o primeiro lance da escada. O corrimão da escada era muito alto. Então, a gente não conseguia fazer a curva com a prancha por causa do corrimão. E a paciente super pesada. E a equipe já entrando em exaustão física. Aí o condutor falou assim, doutor, pode vir que dá. Eu falei assim, não vai dar. Porque tem mais 6 lances desses. A gente só tinha descido um, cada andar eram 2. Né? Vamos voltar. Voltamos, subimos a escada com a paciente, deixamos ela em pé, embarcamos ela no elevador, descemos, colocamos ela na maca. Então, assim, essas são as dificuldades do serviço pré-hospitalar, né? Coisa que quem trabalha no INTRA nem imagina que tenha. Às vezes a gente chega lá suando, pingando, descabelado. Nossa, mas o que aconteceu? Onde você estava? Né? Então, e é uma coisa que desanima muito, né? Quando a gente chega numa referência. Nossa, mas quanto tempo que ele ficou parado? Né? Quanto tempo foi de RCP? Nossa, eu acho que ele não vai ter... Pô, a gente fez um trabalho tão grande, né? Um esforço tão grande, e a gente chega, às vezes, num ambiente intra-hospitalar, a gente vê que não tem o mesmo empenho que a gente teve ali no pré-hospitalar, né? Então, é um pouco desanimador essa parte. E né? deixar aproveitar, já que a gente fala para todos os públicos, né? Então, a gente passar também... Às vezes a pessoa tem um familiar que já é um familiar grave, doente. Não põe ele no quarto de cima. Às vezes tem um quarto embaixo. Isso aí. Vai ser mais fácil para todo mundo. Vai ser fácil, se ele precisar de um socorro, de um atendimento, dele ser adequadamente retirado, facilmente atendido. Então, eu sei que isso às vezes não entra na cabeça das pessoas. Eles querem, talvez assim, esse é o melhor quarto, isso daqui. Eles querem dar com amor exatamente aquele ente querido, mas às vezes não é o adequado para ele. Então, assim, para a gente levar essas informações também, que é importante para o atendimento dessa vítima. E não são só os debilitados, né, Nakashima? Os grandes obesos também. Exato. Né? Então, se tirar um obeso de um 2º, 3º andar, uma vez a gente foi. O obeso, assim, ele estava com uma dor, uma dispneia, só que ele estava no 3º andar de um prédio. O prédio não tinha elevador, só tinha escada. Só que esse obeso fazia 4 anos que não saía de dentro de casa. Estava pesando 300 quilos. Nós, SAMU, 2 viaturas do SAMU, mais a equipe do bombeiro, demoramos 4 horas para tirar esse obeso de dentro da residência. Foram 6 torpedos de oxigênio. Porque estava com uma insuficiência cardíaca ferrada, né? Sem condições de entubar esse paciente lá em cima. Como é que eu vou entubar esse paciente? Como é que eu vou descer com esse paciente? Né? Como é que eu vou... Como é que vai garantir que vai ter oxigênio? Como é que eu vou garantir que vai ter oxigênio? Pô, a viatura tinha que ir na base, buscar mais O2 e trazer O2, pra você ter noção. Então,
pô, vamos tentar, né, minimizar os problemas logísticos do atendimento dessas pessoas, seja os pacientes graves, que já têm uma deterioração de saúde, seja os grandes obesos também, né? Bom, muito bom os relatos de caso até agora, mas voltando um pouquinho nesse elo tão importante que o doutor Eduardo foi atuar dentro da residência dessa paciente, que é a ressuscitação avançada. Então, dentro da nossa cadeia de sobrevivência, passamos pelo reconhecimento do paciente potencialmente grave, que ainda não estava em PCR no momento do chamado, aparentemente, mas que evoluiu para tal. Início do suporte básico de vida, né? Chamou ajuda, iniciou o suporte básico de vida, chegou lá o doutor Eduardo para fornecer a ressuscitação avançada para essa paciente, obtido o RCE e dado continuidade aos cuidados pós-parada. Então, foi uma cadeia de sobrevivência completa para essa nossa paciente. Isso aí. Tivemos sístimos chocáveis e não chocáveis. Falando só um pouquinho, então, para os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros que têm capacidade para fornecer suporte avançado de vida, por que para você leigo, ou então para você técnico, ou então para você socorrista, é importante estar escutando esse episódio sobre suporte avançado de vida, se você não pode administrar medicação, se não pode entubar, enfim. Falando de parada cardiorrespiratória, a intenção do American Heart Association no ACLS é que nós tenhamos times de alto desempenho para atender esses pacientes. Então, pensando no atendimento extra-hospitalar, em que nós temos uma unidade de suporte básico que chega antes da unidade de suporte avançado, o técnico de enfermagem e o socorrista vão fazer parte desse atendimento num time de alto desempenho. Então, o técnico ele não vai dar o comando para administrar a medicação, mas ele pode pegar a ampola, ele pode contar o tempo, o socorrista, o condutor socorrista pode estar realizando as ventilações de resgate, seja com dispositivo válvula máscara, seja já estabelecida uma via aérea avançada. Então, toda essa parte da ressuscitação avançada, que está sendo feita por uma unidade de suporte avançado, com médico, enfermeiro e condutor socorrista, uma vez presente em uma unidade de suporte básico ou pensando no ambiente extra-hospitalar, os profissionais do suporte básico de vida vão atuar juntamente da equipe de suporte avançado num time de alto desempenho. Então, contagem do tempo, doutor, 3 minutos, pode administrar adrenalina? Saber qual é o tempo da adrenalina, saber que vai entrar um antiarrítmico, saber que vai ter que realizar a ventilação, saber a hora de pausar e verificar ritmo, tudo isso faz diferença, né? Com certeza, e é isso que eu falo muito para as equipes, né? A gente não precisa daquela pessoa, eu sou técnico de enfermagem, eu dependo de ordens, né? Pô, como é gostoso a gente chegar numa ocorrência, tá lá o suporte básico, né? Eles estão atuando, a gente assume a ocorrência, vira um técnico de enfermagem. Doutor, quer que eu prepare o tubo para o senhor? Doutor, pode deixar que o tempo eu cuido do tempo. Doutor, ele já sabe o que ele vai fazer, né? A gente não precisa ficar instruindo a pessoa no momento de tensão, no momento grave ali, né? Chega um condutor socorrista, doutor, pode deixar que a ventilação eu cuido aqui. Já estou cuidando da quantidade de O2 no torpedo, já estou fazendo a ventilação, uma ventilação bem feita, seja ela com via aérea avançada ou não, né? Então ele sabe como fazer uma ventilação com via aérea avançada, ele sabe que tem que fazer uma ventilação a cada 6 segundos, né? A gente não precisa ficar instruindo isso. Se não tiver a ventilação avançada, ele sabe que tem que fazer 2 ventilações a cada 30 compressões, né? Ele sabe manusear equipamento. Sabe manusear equipamento, sabe que quando a gente vai partir para a via avançada com um tubo, ele tira já a máscara do BVM e já acopla ali o BVM ao tubo. Ajuda a fixar então, ajuda a fixar. Toma cuidado para não introduzir muito o tubo ou para não estubar esse paciente. Então, assim, técnicos e condutores, eles têm que assistir esse episódio, né? Tem que treinar, tem que saber como que é o desenrolar de uma ocorrência com suporte avançado de vida para poder auxiliar, não a gente, né? Ao paciente ali na hora que está precisando. Faz uma análise situacional de ver, olha, tem essa saída, tem essa saída. Garantir segurança da cena. Eles são integrantes muito importantes do nosso time de alto desempenho, que é um recurso humano um pouco restrito, mas eles são elos muito importantes da nossa equipe. Então, como facilita, né? Quando a gente tem mais pessoas, né, não está só o suporte avançado, está o suporte avançado e básico da cena, como facilita ali o desenrolar da ocorrência. Né? E como facilita, às vezes, a gente chegar no intra-hospitalar, às vezes a gente tem, infelizmente, uma nova, pensando num paciente que teve uma PCR e retorno da circulação espontânea, esse paciente está sendo
transportado, quando a gente chega na unidade intra-hospitalar e é bem recebida pela essa equipe do intra-hospitalar, com mais um médico, com mais 2 técnicos, um enfermeiro na sala de emergência, e a gente às vezes dá continuidade, né? Quantas vezes já não demos nesse atendimento dentro da sala de emergência, a gente vê que um elo bem formado, uma comunicação clara, comunicação em alça fechada faz muita diferença. Né? E lembrando que a cada mobilização do paciente, tudo tem que ser rechecado. Então, assim, tirou, botou no elevador, recheca tudo. Isso. Tirou do elevador, botou na maca, recheca tudo. Teve uma nova parada, fez a RCP, retorno, checa tudo de novo. Então, a gente tem que pensar em outras causas, né? Às vezes a gente foi lá, atendeu essa PCR do Dr. Eduardo, provavelmente trombose coronariana, às vezes ali obteve o retorno da circulação espontânea, às vezes deslocou o tubo no transporte, às vezes a paciente parou por conta de uma hipóxia, verificar se o tubo está funcionando, se a ventilação está sendo efetiva, se está tendo expansibilidade torácica, então tudo isso a gente tem que pensar. E outra coisa que a gente precisa ficar checando também é o pulso. Com certeza. Na verdade, a gente está transportando o paciente já está inconsciente, então ele não tem responsividade, né? O paciente não tem respiração, a gente está fazendo a ventilação dele. Se eu ficar só olhando para o monitor, às vezes ele entra em AESP de novo. Exato. Ele está lá com o ritmo organizado, beleza, está vivo. Vai ver, o paciente está sem pulso, né? Então, o pulso a gente precisa estar checando, né, a todo momento. Se a gente ficar dependendo só, às vezes, de oxímetro, que muitas vezes não pega. Não pega, o paciente está chocado, né, mal perfundido. No transporte, o oxímetro sai do dedo toda hora, né? Então, a gente tem que ficar checando o pulso a todo momento. E se tiver com DEA, mais ainda, porque aí se o DEA fizer a leitura a cada 2 minutos... Eu participei de um atendimento recentemente que a gente instalou o DEA no paciente e deixou o DEA para monitorização. E toda hora verificando o pulso, porque o DEA fazia... Por mais que a gente sabia que o paciente estava vivo, a gente estava acompanhando o ritmo no monitor, o nosso DEA tem monitor. A gente acompanhava ali o tempo inteiro, o DEA falava assim, não indica choque, não indica choque. Isso é um DEA que não tem monitor. A gente não consegue ver o ritmo. Toda hora tem que estar verificando o pulso. É isso aí. Vamos só falar um pouquinho sobre o algoritmo, então, do suporte avançado de vida, antes da gente prosseguir para a nossa caixinha de perguntas? Bora. Falando em ritmo chocável, então, a gente já iniciou a RCP de alta qualidade para esse paciente, com compressões torácicas efetivas, de 100 a 120 compressões por minuto, permitindo o retorno completo do tórax, com uma profundidade de 5 a 6 centímetros, minimizando interrupções. O DEA fez a leitura de ritmo, é um ritmo chocável, a gente vai afastar a fonte de oxigênio, afastar tudo que estiver tocando esse paciente, na equipe que estiver tocando esse paciente, às vezes um familiar que está ali próximo, e vai aplicar a desfibrilação para esse paciente. Pode ser ritmo de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Aplicamos o choque para esse paciente, vamos reiniciar a RCP imediatamente, e aí começar a pensar na obtenção do acesso intravenoso ou do acesso intraósseo, realizando ventilações, aí o médico pode estar preparando já o material para intubação. Pensando também nas causas da PCR. Pensando também em causas de PCR. Vamos continuar a RCP por 2 minutos, apenas com compressão, com a RCP de alta qualidade e ventilação. Ritmo chocável na próxima leitura de ritmo. É chocável? Nova desfibrilação, e aí sim a gente vai pensar na administração de drogas, certo? Após o segundo choque, paciente já com acesso venoso obtido, ou então acesso intraósseo, a gente vai administrar, então, após o segundo choque, epinefrina 1 miligrama via endovenosa ou intraóssea. Isso aí. Essa é a primeira droga, então, a ser pensada no suporte avançado de vida, né? A famosa adrenalina. Perfeito. E, então, vamos administrar e manter o ritmo de administração dessa droga a cada 3 a 5 minutos. De preferência, ali fica mais fácil a gente administrar a cada 2 ciclos, a cada 4 minutos, né? Ciclo sim, ciclo não. E vamos partir, então, para a continuidade da RCP e uma nova verificação de ritmo após 2 minutos. Paciente em ritmo chocável novamente, vamos desfibrilar e reiniciar a RCP. Porém, após esse segundo choque, a gente vai pensar em administrar agora um antiarrítmico. Antiarrítmico de escolha, nesse primeiro momento, amiodarona, 300 miligramas. Isso aí, 2 ampolas de amiodarona, né? Na primeira vez que a gente vai fazer a amiodarona, a gente faz 2 ampolas. Perfeito. Doutor Nakashima, teve um episódio que o senhor mencionou um fato muito importante sobre a administração da adrenalina. A administração da adrenalina tem que ser feita como? A administração da adrenalina sempre tentar pegar veias mais proximais, quando for possível, no intraósseo. Injeção em bolos
e seguido de um bolus de 20 ml de solução salina para prosseguimento da droga e elevação do membro. Perfeito. Então, depois do segundo choque, tudo isso a gente está falando sobre PCR em ritmo chocável, né? Depois do terceiro choque, a gente vai administrar o antiarrítmico, continuando pensando nas causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Se, porventura, esse paciente evolui durante a PCR em ritmo chocável para ritmo não chocável, as nossas medidas passam a ser RCP de alta qualidade, ventilação e administração das drogas, né? A gente mantém, então, a epinefrina 1 mg a cada 3 a 5 minutos. O antiarrítmico não entra mais, né? A segunda administração não entra mais. E vamos pensar no tratamento das causas reversíveis de parada, os 5Hs e os 5Ts. Isso aí. Às vezes as pessoas, né, os leigos e às vezes até socorristas, eles não entendem muito por que a gente não aplica o choque no paciente em parada cardiorrespiratória, né? Então, só para tentar explicar um pouquinho para as pessoas, então o choque é aplicado quando? Quando o coração está fora do ritmo habitual dele, né? Então, se ele está numa taquicardia ventricular sem pulso, então ele está batendo muito rápido, a gente precisa dar uma resetada nesse coração para reorganizar esse ritmo. Ele está um ritmo desorganizado. Uma fibrilação ventricular, a mesma coisa, está num ritmo desorganizado, a gente precisa reorganizar esse ritmo. Quando ele está numa assistolia, não tem impulso elétrico chegando nesse coração. Então, não é que ele não tem um ritmo organizado ou ele tem um ritmo desorganizado. Ele não tem atividade elétrica. Não tem atividade elétrica. Então, não adianta eu dar choque, né? Então, por isso que a gente faz a adrenalina, porque a adrenalina é um neurotransmissor, né? E a gente vai tentar, de novo, fazer com que esse impulso elétrico chegue até a musculatura cardíaca ali, fazendo o coração bater, né? Ou, se ele tiver uma atividade elétrica sem impulso, o impulso elétrico está chegando até a musculatura cardíaca, só que a musculatura cardíaca não está batendo. Então, esse impulso elétrico não está se transformando num impulso mecânico, né? Então, também não vai adiantar a gente dar o choque nesse paciente, né? Por quê? Por que, né, não está batendo, né? Sei lá, o paciente ficou muito tempo sem oxigenação miocárdica, esse músculo entrou em necrose e ele não vai mais bater, infelizmente, nunca mais, né? Então, altas chances de óbito desse paciente. Então, por isso que a gente não choca esse paciente. Perfeito. Fazendo uma pontuação, a gente está seguindo, então, o algoritmo de parada cardiorrespiratória pela American Heart Association. Depois o produtor vai deixar para a gente na tela o algoritmo que a gente está seguindo. Aí façam uma pausa e tirem um print desse algoritmo, né? Para vocês levarem com vocês. Vamos às perguntas? Vamos, bora. Bom, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal participou aí com vontade. Um colega aí do Resgate Rodoviário mandou uma pergunta muito legal e muito importante aí para a gente fazer um resumão do nosso episódio. Durante uma PCR, qual é o fator que mais influencia a chance de sobrevivência? A qualidade das compressões torácicas, a rapidez do início da RCP ou o uso do DEA e por quê? Bem específico, mas vamos fazer um resumão aí do nosso episódio, porque eu acho que foi uma pergunta muito válida. Com certeza, o intervalo da PCR, quando identificada, como a gente já falou, PCR extra-hospitalar, na maioria das vezes, é um ritmo chocável. O intervalo do início da RCP e da desfibrilação é o que com certeza vai mandar na sobrevida desse paciente. O adendo que a gente fez no episódio anterior é: a cada minuto que passa um paciente em ritmo chocável, sem RCP e sem desfibrilação, a chance de vida dele cai de 7 a 10%. A chance de sobrevivência dele cai de 7 a 10%. E iniciando a RCP, essa chance diminui, mas ainda está em queda, que é de 3 a 4%. Lembrando que a desfibrilação é o único tratamento possível para um ritmo chocável. Então, primeiramente, o primeiro ponto a ser pontuado é, com certeza, o intervalo do início da RCP para esse paciente de parada cardiorrespiratória barra o primeiro momento em que ele vai receber essa desfibrilação. Isso aí. A segunda coisa, então, é a qualidade da compressão, né? Perfeito. Então, não adianta eu estar lá fazendo uma compressão mal feita. Eu preciso estar fazendo uma compressão bem feita, aquilo que a gente já falou no nosso episódio anterior, né? Então, tem que ter uma profundidade ali do tórax de 5 a 6 centímetros. Tem que permitir o retorno torácico completo. Não posso ficar descansando sobre o tórax do paciente. E tem que estar fazendo ali numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto.
Doutor, como é que eu vou saber se eu estou fazendo de 100 a 120 compressões por minuto, né? Então, existem aplicativos que nos ajudam nessa questão, tem os metrômetros. Tem no YouTube, metrônomo. Tem no YouTube, né? E tem as famosas musiquinhas que são, né, que remetem ali a mais ou menos a frequência ali que a gente tem que fazer. Com a música do Staying Alive, do Bee Gees, e a música do Baby Shark ali, né? Então, pensar, não precisa ficar cantando na hora, mas pensar na música durante a RCP pode os auxiliar aí a fazer no ritmo certo. Então, com certeza, o principal fator determinante na sobrevivência desse paciente vai ser o tempo que ele vai permanecer em parada cardiorrespiratória e que ele vai começar a receber a RCP e, se for um ritmo chocável, a desfibrilação. Mas não adianta eu desfibrilar esse paciente e não fornecer uma RCP de alta qualidade, né? Isso aí. A desfibrilação, a gente não vai obter o RCE de imediato. Então, a gente vai precisar iniciar a RCP de alta qualidade imediatamente após a desfibrilação desse paciente. Se eu estou fornecendo uma compressão ineficaz, se eu estou deixando esse paciente muito tempo sem compressão, aumentando os intervalos, se eu não consigo fornecer, às vezes, uma ventilação com bolsa, válvula, máscara, porque para o paciente que sofreu uma PCR por hipóxia, provavelmente o desfecho desse paciente vai ser desfavorável. Voltando um pouquinho à pergunta do Carlão, o que mais influencia é a desfibrilação precoce. Com certeza. Né? Quanto antes eu fizer desfibrilação, melhor o desfecho para esse paciente. Porém, a gente pensando que a gente não tem um DEA próximo, o que vai influenciar é tudo isso que ele falou. Né? Um rápido reconhecimento, uma RCP de alta qualidade. A rapidez do início da RCP, né? A rapidez do início da RCP, que vai lá de encontro com o rápido reconhecimento. A RCP de alta qualidade e o DEA. E o DEA, né? O quanto antes. Resumindo isso tudo, uma pessoa bem treinada, bem instruída, vai conseguir fazer isso adequadamente. Então, Isso assim... aí. Eu acho que é importante a gente ter uma coisa em mente. A gente está aqui discutindo um assunto muito importante, que é o atendimento à parada cardiorrespiratória. A gente já fez um episódio falando sobre os destaques da American Heart Association. Nós estamos aqui querendo melhorar a qualidade da RCP fornecida por vocês que estão aqui escutando a gente. Se você é um leigo, que você saiba reconhecer essa PCR e acionar o serviço de emergência, mas a gente tem que lembrar que parada cardiorrespiratória é uma situação muito crítica. Né? E mesmo fornecendo todo esse atendimento, desfibrilação, RCP de alta qualidade, medicação, intubação, nem sempre o desfecho desses pacientes é favorável. Né? Sendo muito crítico, procurem se treinar sempre, né? Se atualizar ao máximo, sempre estar atualizando, sempre estar participando de treinamentos, buscando informações, mesmo sendo uma pessoa que se considera já bem treinada. Né? A gente sempre tem algo a aprender em cada ocorrência. Exato, e o treinamento é contínuo, né? Não adianta, eu já fiz um treinamento há 2, 3 anos. Não adianta, se você não continuar treinando, você vai perder esse ritmo. Então, assim, são momentos que você não pode ficar parando para pensar muito. Aquilo já tem que estar medular e aquilo fluir em você, que vai gerar, novamente, a calma que vem pelo treinamento, que vai gerar uma segurança ao seu paciente. Isso aí, o treinamento é contínuo. Eu já fiz uma CLS há 2 anos atrás. Se você não pegou nenhuma PCR nesse meio tempo, você não vai saber lidar com essa PCR. Não adianta. Então, por isso que o treinamento tem que ser contínuo. Próxima perguntinha aí do nosso colega, Djalma Júnior. Um abraço para o Djalma, do @APHSeguro, né? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Tá? Fazer o lançamento. O Djalma, tá? Vai fazer o lançamento do livro dele, Direção Clínica, dia 16 de dezembro, lá em Belo Horizonte. Então, quem for de Belo Horizonte, das proximidades ali de Belo Horizonte, entre em contato ali com o Djalma, veja qual que vai ser o local ali do lançamento do livro dele. Vale muito a pena, uma pessoa super do bem, uma pessoa agradável, um batalhador, né? Uma pessoa profissional super treinado, cheio de conhecimento. Que ama o serviço de atendimento pré-hospitalar, né? Então, um grande abraço aí para o nosso amigo Djalma. Esperamos tê-lo em breve aqui presencial com a gente. Djalma mandou a seguinte pergunta: PCR no trauma, investir ou não investir? Então, é uma dúvida que a gente sempre fica, né, Nakashima? A gente que já trabalhou com muito traumas graves em resgate rodoviário. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que existem lesões traumáticas que são compatíveis com a vida e existem lesões traumáticas que não são compatíveis com a vida, né? Então, a gente pega, por exemplo, um trauma com um TCE muito grave, com exposição de massa encefálica, o paciente em parada cardíaca,
Pô, é uma lesão incompatível com a vida. O cérebro do cara pulou para fora. Como é que eu vou investir? Não vou investir. Eu chego na cena e já vou constatar o óbito ali na cena. Uma pessoa que sofreu um trauma e está com uma hemorragia exsanguinante muito grande. Você olha, tem uma poça muito grande de sangue em volta dessa pessoa. Eu vou ter sangue para fazer para essa pessoa? Não vou ter. Então, é uma causa de PCR tratável, essa hipovolemia que levou provavelmente a essa PCR? Não é tratável no momento. Então, eu não vou conseguir o sucesso, né? Algum outro caso? São os traumas que a gente chega e não tem a lesão, né, incompatível com a vida, mas não foi a causa da parada dele, não foi o trauma, foi que ele parou antes de bater o veículo. Isso aí. Então são outras coisas. Então é uma pergunta que você depende da situação, da visualização. E quando você não tem essa visualização, uma ruptura de um vaso, de uma aorta, numa trauma abdominal, você pode não ver sanguinado, mas você vê uma distensão abdominal completa, então você não tem mais volemia para botar nesse paciente. Isso. Mas você chega em alguns traumas que você não tem a história do paciente, né? A maior parte do trauma a gente não tem a história de alguém que conte a história dele toda. Então, eu acho que às vezes tudo depende nesse cenário, né? Principalmente tempo de deslocamento até o local, se esse paciente está de fácil acesso ou não, às vezes está encarcerado no veículo, em PCR, às vezes não tem nenhuma lesão ali que a gente possa identificar, mas o tempo de desencarceramento desse paciente vai ser prolongado, não tem como a gente iniciar a RCP. Isso. Recentemente eu fui para um atendimento na Estrada de Cunha, em que era um paciente jovem que foi ejetado do veículo, ele não tinha nenhuma lesão, não tinha deformidade, não tinha nenhuma fratura, não tinha nenhum sangramento exposto, porém o nosso tempo de deslocamento até o local deu aproximadamente 37 minutos, se eu não me engano. Então, como que a gente vai investir, né? Após 10 minutos, a chance de morte encefálica para esse paciente é muito grande, né? E deixar bem claro, existe a diferença entre PCR e morte. Isso. Tem gente que você chega e já está morto, não tem o que ser feito. Ali não há uma PCR. O morto está em parado. Sim. Não tem, assim, isso é uma das coisas que o feeling, o momento vai te dar muito essa noção. E já ao contrário também é verdadeiro, né? Vamos supor que a gente foi chamado por um acidente, a gente está se deslocando até o acidente e o solicitante falou que o paciente está conversando, o paciente não tem uma hemorragia sanguinante exuberante e a hora que a gente chega, o solicitante falou, doutor, acabou de ficar inconsciente. Pô, se a gente vê que não tem lesões aparentes incompatíveis com a vida, é lógico que a gente vai intervir, é lógico que a gente vai tentar a reanimação desse paciente, né, da melhor maneira possível, né? Então, é a avaliação do local ali que vai determinar se a gente vai investir ou não vai investir numa PCR traumática. Perfeito. Só isso. Pessoal, muito obrigada pela presença em mais um episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente nos comentários, manda no Instagram, @código3podcast. Esse episódio também está sendo lançado no Spotify, com áudio e vídeo disponíveis. Esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada, até a próxima.